Vamos para o nosso estudo, Bom, né, pastor? capítulo 5, Neemias. Capítulo 5 de Neemias. Sim. E o título da nossa lição, Escassez e Problemas Sociais. Atualíssimo, né? Sim. Escassez, gente. Qual é o significado de escassez? Escassez é qualidade, característica ou condição de falta. Assim diz o dicionário. E economicamente é a falta de um bem ou um serviço para a sua necessidade. Sim. Isso é escassez. Escassez quando está faltando. Está faltando, não é coisa supérflua, é de necessidade Sim, mesmo. sim. E estava nessa época de escassez e problemas sociais. Neemias enfrenta isso daí. Lembrando, quem era Neemias? Um homem de caráter, um homem de persistência, atitude, mas principalmente um homem de oração. Então, nesse termo, conhecendo esse líder com características tão marcantes, né, pastor, que nos ensina tanta coisa. Quem ainda não leu, você tem a oportunidade aí de correr e ler os capítulos 1, 2, 3 e 4 e entrar no nosso estudo, né, pastor? Verdade. Porque é muito importante que você entenda, porque Neemias dá uma lição de liderança. E fala para a gente agora, pastor, esse contexto do capítulo 5 aí. Fala para a gente. Ao contexto do capítulo 5 de Neemias, a gente tem um impasse. Porque eles estão ali no momento da reconstrução do muro, né? Dos muros de Jerusalém, das portas. O capítulo 5 descreve, né? Esse impasse. Esse impasse é porque o pessoal trabalhando ali, Povo, né, o povo, de repente começaram a sentir fome. Começaram a sentir a escassez, que você colocou muito bem. E aí, eles então vão colocar essa situação, além deles estarem ali trabalhando, né, largaram lá a vida deles para ajudar na reconstrução da história, dos muros, eles estão ali agora com fome, alguns já doentes, né? Então vem aquela questão, né? Como é que eles vão fazer para a sobrevivência? E além disso, ainda tem os credores, né? Cobrando deles as dívidas antigas, que antes de ir para o exílio, né? Eles fizeram lá, eles pioraram as casas, os bens, né? E agora o pessoal está ali cobrando o juro deles, cobrando a eles que eles paguem essa dívida. E isso tudo, então, vira um impasse, uma coisa que vai, assim, mexer com a cabeça de quem está trabalhando no muro, né? Eles não têm nem o que comer, como é que eles vão pagar? Exatamente. Então, eles estão agora nesse impasse aí. Como é que eles vão resolver? Porque os credores ali pressionando, né? Pedindo para eles pagarem as dívidas, eles têm que pagar essas dívidas, mas eles vão pagar como? Né? Se eles agora não têm nem o básico para a sobrevivência. Então, aí o Neemias tem, agora nesse capítulo 5, ele tem aí que resolver essa querela, essa dificuldade. E aí... ele era o líder, né? Ele era o líder, então, quando a gente fala, né, do contexto, a gente tem que ver que é um contexto que politicamente está complicado, espiritualmente está ficando difícil, socialmente também está difícil, e eles estão agora quase que parando a obra da reconstrução dos muros para poder resolver isso aí. Isso aí, né, não tem mais como reconstruir muros se eles têm essas dificuldades de sobrevivência. Contextualizando, pastor, que eu gosto muito, tá? Sim. Vamos trazer para os dias atuais, que o senhor está falando aí. Eu estou me vendo hoje aqui no Brasil. Hoje. Falando daquele contexto, mas a gente tem o nosso contexto aqui. Porque a gente estava numa reconstrução, vamos colocar assim, andando numa reconstrução econômica, numa mudança de patamares, né, o Brasil, em relação... De repente, vem o vírus. Sim.
nós começamos, lógico que a gente não está, por exemplo, eu creio que a gente não está passando por situação de fome, mas querido irmão, eu quero colocar isso aqui sob me permite, pastor. Sim. Às vezes eu vejo muito nos vídeos no Zap, fica em casa, você tem que ficar em casa, tá certo, eu concordo, que não vão propagar, tá certo. Mas eu quero que você faça um raciocínio aqui, pense comigo. Eu ficar em casa quando eu sei que meu dinheiro vai cair todo mês, né, pastor? Sim. No meu, dali, vem, pagamento vem, eu, um funcionário público, ou um funcionário particular de carteira assinada, meu dinheirinho está vindo ali. E aquele que faz o salgadinho, que vive disso, do salgadinho, de fazer uma festa, de fazer um serviço, né, pastor? Sim. Que não está entrando nada. Nós temos que pensar nisso também, né, pastor? É o momento da gente fazer essa reflexão, essa né? reflexão. O momento que a gente estava aí para reconstruir a história do Brasil, né? De repente você tem aí um momento para uma pausa, para esse vírus, onde a gente está vivendo um momento de isolamento, né? Então, naturalmente, algumas atividades, né, que a gente chama de informal, elas ficaram extremamente prejudicadas. Exatamente. E aí, então, como que a gente vai prosseguir numa reconstrução, né, se a gente tem aí hoje o vírus? Então, é o momento para a gente refletir, orar e ser empático também, né, pastor? Passar, porque nós precisamos ser empáticos com o nosso próximo. Sim. Porque eu vejo, às vezes, muito comentário assim, às vezes até me dói um pouquinho o coração. Uhum. Porque nós não podemos ter essa visão individual. Sim. Nós temos que ter uma visão coletiva. Ou seja, como Neemias, não posso pensar só em mim. Uhum. Tenho que pensar no meu próximo também. Então assim, esses são esses personagens aí desse impasse, né? De um lado o povo, de outros fazendeiros, mercadores, e o Neemias também está presente ali para dar uma palavra, e aí ele vai voltar, né? Com o ensino, agora a Torá, que por acaso eu tenho ela aqui na mão, olha que coisa linda, eu tenho a Torá aqui, né? Muito usado pelo povo judeu, olha. E o Neemias então vai recorrer aos ensinamentos da lei de Deus, lá do Deuteronômio, dos Crônicas, lá do Levítico, para poder dar agora uma palavra para o povo, principalmente para esses mercadores, né, que estão pressionando ali as pessoas mais simples para pagarem as dívidas. E essa palavra vai ser boa porque o Neemias vai lembrá-los do que a Torá ensinava sobre a usura, né? Como que a gente tinha... Você quer que eu leia? Se você tiver aí, vai... Está marcadinho aqui, que a gente vai estudando, vai marcando. O que Deus propôs ao povo, né? Deuteronômio 23, 19 e 20. Sim. A teu irmão não emprestarás a usura. Usura que é juros, tá, irmãos? Nem a usura do dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Lembrando que irmãos era todo Israel. Nós irmãos aqui, brasileiros, não é verdade? Sim. É nesse tema aí que ele está falando. Esse impasse aí, né, que o Neemias vivenciou, porque ele está na liderança. Primeiro, ele é o líder espiritual deles, nomeado ali, né, pelo Império, para poder cuidar dessa província, agora a província de Jerusalém. E ele, então, nesse momento, ele tem que lembrá-los que eles são irmãos, e essa prática da usura entre os irmãos, ela não era lícita. Então, recorreu a Torá para poder trazer o entendimento para eles, para que houvesse ali
o perdão, para que houvesse ali, né, a reconciliação, para que a obra pudesse ser, vamos dizer assim, ser reconstruída novamente, para voltar a fazer a obra que era a reconstrução dos muros. Com certeza. Ó, próximo vídeo, nossa conclusão.